Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura, dessa vez um vlog de leitura natalino. Eu estou muito feliz porque eu já estou de férias do trabalho, a gente tirei 15 dias de recesso no final do ano, então eu só volto no ano que vem. E eu aproveito então essa época para correr atrás do prejuízo e ler alguns livros que eu não consegui ler durante o ano, né? Eu preparei uma TBR bem ambiciosa, então, para tentar ler aí até o Natal. E eu comecei a ler um livro que eu tava muito ansiosa pra ler já faz um tempo, que é O Portão do Obelisco, a continuação de A Quinta Estação, que faz parte da trilogia A Terra Partida. E eu não sei como que eu vou falar sobre esse livro pra vocês, sem dar spoiler. Eu acho que eu vou falar um pouquinho da Quinta Estação. Lá no início daquele livro, a gente já começa a história começando um fim do mundo, né? Aqui a gente tem a Quietude, que é uma terra que tem muitos eventos sísmicos, sabe? Tem muitos vulcões, muitos tremores. Então a população aprendeu a lidar com isso e de tempos em tempos tem a Quinta Estação, que é como se o mundo se quebrasse. Ela dura séculos, às vezes milênios, sabe? E aí eles têm que lutar para a humanidade conseguir sobreviver e eles reconstruírem tudo aos pouquinhos de novo, né? Então aqui a gente começa a história, então, nesse grande evento que culmina na Quinta Estação. Pelo que tudo indica, ela foi, assim, meio que gerada através de um orogene, através de um homem que criou uma fenda muito grande, que se alastrou aí por todo o continente, e ela foi tão grande que resultou, então, na Quinta Estação. Um orogene são seres que possuem o dom de, não é manipular, mas o dom de sentir e também manipular a energia termal e, por consequência, esses eventos sísmicos, né? Então eles sensam a terra, os elementos naturais e conseguem às vezes controlar ou às vezes até criar uma calamidade, né? Então é por isso que os orogenes são tratados com muito preconceito, com muito medo, as pessoas têm muito medo deles, né? Só que ao mesmo tempo que eles podem ser a causa da destruição do mundo, eles também são muitas vezes a salvação. Então a gente começa o primeiro livro acompanhando a história através de 3 pontos de vista, né? Um acontece em tempo real, a gente acompanha o evento que criou a fenda e que deu início à Quinta Estação, ao mesmo tempo que a gente acompanha uma mulher chamada Essun. Ela também encontra o filho dela morto, porque ela é uma orogene e ela conseguiu durante um tempo enganar o marido e não contar pra ele o que ela era. Só que quando o marido descobre, ele descobre de uma maneira meio trágica, porque ele descobre através dos filhos, porque os filhos também são orogenes. E aí ele não pensa duas vezes, ele mata o filho dele e ele foge com a filha. E a gente tem a visão dessa mulher, então, chegando em casa e vendo essa cena do filho morto, sem saber onde está a filha. E a gente também tem outras duas personagens, que é a Damaya, uma criança, e tem também a Sienite, que também já é uma adulta. E a gente não sabe em que circunstância, em que momento as histórias delas estão se passando. Se da Maya é no futuro, se da Sienite é no passado. E aí, aos poucos, esses pontos de vista que a princípio, assim, eles começam bem, assim, longe um do outro. Aos poucos, eles vão, assim, fazendo sentido e até que eles se encontram. Então é muito interessante. A Quinta Estação foi um dos melhores livros que eu li no ano passado, assim, eu fiquei chocada com a história. E com esse livro aqui não tá sendo diferente, porque a sensação que eu tenho é que o autor escreve seus livros de trás pra frente, sabe?
porque cada vez que você lê, muita coisa faz sentido, e eu não vejo a hora de terminar de ler essa trilogia e um dia reler ela, porque eu acho que vai ser uma experiência completamente diferente, e eu vou entender a história muito melhor, sabe? E é muito legal, porque aqui nesse livro, além dos outros pontos de vista, a gente também tem o ponto de vista da Nasum, que é a filha da Essun, que o pai saiu e levou ela, né, fugiu e levou a filha junto. Enquanto a gente tem, assim, a catástrofe, aqui além da gente começar a entender o porquê aquela pessoa criou a fenda, né, iniciou a quinta estação, a gente também começa a ver como as pessoas tentam lidar com ela. Então, assim, é muito complicado porque as pessoas viram selvagens, né, porque elas querem salvar suas vidas, elas querem sobreviver e é muito difícil. E assim, aqui é um livro um pouquinho mais parado, ele começa um pouco mais frenético e aos poucos ele vai ficando um pouco mais parado, mas isso não é assim negativo, porque a gente começa a compreender cada vez mais a história. E assim, quanto mais eu leio, assim, mais eu volto e releio partes e as peças vão se encaixando, mas eu sei que tem muita coisa ainda pra compreender. Esse universo é muito rico, sabe? O sistema de magia é muito interessante, tá tudo interligadinho. Então, assim, eu tô quase chegando no final. Eu acho que eu já tô na página 440, então assim, eu acho que em breve eu finalizo e eu venho falar pra vocês o que eu achei do final dessa história, mas já tá sendo muito boa. Aí, gente, eu estou lendo também, eu dei andamento na história da bruxaria. Esse aqui falta pouco pra terminar, mas eu quero terminar ainda esse ano, né? Esse aqui é o tipo de história que eu não gosto, assim, de ler de uma vez. Eu vou lendo ela aos pouquinhos, mas eu tenho certeza que eu consigo finalizar aí antes de acabar o ano. Agora, eu queria tentar ler mais 2 livros antes do Natal, porque esse aqui, como é um vlog natalino, eu quero soltar ele aí lá pro dia 25, mais tardar no dia 26, né? Eu também quero muito ler De Volta Pra Casa. Eu já ouvi tanta coisa boa sobre essa série que eu tenho muita vontade de ler ela. E eu já estou aí empurrando com a barriga já faz um tempinho. E como é um livro fininho, eu acho que eu consigo ler. E também vou tentar ler Circe. Agora, se eu vou conseguir, eu não sei. Espero que sim. Então fiquem comigo e acompanhem o vloguinho. Então, até mais! Olá! Vamos então às updates das leituras do vlog. Gente, antes eu preciso falar pra vocês que eu troquei de óculos. Agora eu não vou mais torturar tanto assim vocês com aquele reflexo que eu sei que era bem chato. Eu ficava bem incomodada na hora de editar. Mas eu espero que com esse daqui fique melhor. E assim, eu tô enxergando melhor também, que é o mais importante, né? Então, gente, eu finalizei esse livrão que com certeza vai estar presente em uma das melhores leituras do ano. Eu esqueci de mencionar pra vocês, quando eu comecei o vlog, que esse livro aqui, além de todo o universo ser diferentão, a gente também tem uma narrativa bastante diferente, né? No ponto de vista da Essun, a gente tem uma narrativa em segunda pessoa. Ou seja, o narrador fala como se a Essun fosse nós. Então ele fala, você faz isso, você vai até o lugar, você sente isso. E eu acho isso muito interessante, sabe? Porque é incrível como a gente se coloca de verdade no lugar da personagem e a gente se sente ela, sabe? Fazendo as suas ações, sentindo o que ela sente. E aqui nesse livro isso permanece. E no início da leitura eu até tinha esquecido quem era o narrador, porque o narrador, ele é uma figura importante aqui do livro. E quando eu lembrei, eu falei, nossa, como que eu pude esquecer disso? E assim, gente, que final incrível, sabe? Assim, eu não esperava um final tão impactante assim. E eu finalizei essa leitura aqui com muita vontade de finalizar logo a trilogia, ainda mais sabendo que o último livro já foi lançado. Então, assim, mais um livrão aqui dessa série. Se o último livro se manter nesse mesmo padrão que foi o primeiro e o segundo, tem tudo assim pra se tornar uma das minhas trilogias favoritas de fantasia. E assim, gente, foi incrível. Se você gosta de fantasia, por favor, dê uma chance a essa série. Ela é incrível. E aí depois,
eu comecei então a ler Circe. Eu não tenho certeza se é assim como se pronuncia, se é Circe ou Circe. Se alguém souber a pronúncia correta, me avisa, tá? Assim, primeiro, eu iniciei essa leitura e eu não tava curtindo. E assim, principalmente pela narrativa mesmo, eu não tava curtindo. As coisas pareciam muito superficiais. Pra quem não sabe, a Circe, ela é uma feiticeira, uma bruxa da mitologia grega. E a princípio eu não tava curtindo a história, eu falei, nossa, eu não acredito que eu vou ter que empurrar essa leitura. Mas a partir da página 80 as coisas mudaram e a leitura tá muito interessante. Antes eu achei que tava tudo muito superficial, muito corrido. E assim, o mais interessante é que tem inclusive uma passagem que marca essa transição. Então, por exemplo, a história, ela é narrada pela Circe. E aí, quando marca essa transição, que a história passa a ser muito mais interessante, na página 79, ela inclusive fala: não posso falar por meus irmãos e irmãs, mas minha resposta é simples. Por 100 gerações eu tinha caminhado o mundo sonolenta e entediada, ociosa e confortável. Não deixei marcas, não realizei feitos. Mesmo aqueles que tinham me amado um pouco não se importaram o bastante para ficar. Então aprendi que podia curvar o mundo à minha vontade, como um arco é curvado para uma seta. Eu teria praticado toda aquela labuta 1000 vezes para manter esse poder em minhas mãos. Eu pensei, é assim que Zeus se sentiu quando empunhou seu raio pela primeira vez. Como se aqui ela finalmente tivesse despertado, e a gente também sente isso com relação à história. É assim, a Circe no início ela era muito ingênua, e ela vivia num ambiente hostil com outros deuses, com ninfas, e ela não conseguia lidar, porque ela não tinha a beleza que as outras ninfas tinham, ela não exalava o mesmo poder e ela era completamente ingênua. Então demorou pra ela sentir o poder que ela tem, sentir o poder dela despertar e entender o valor que ela tinha. E aí a história pra mim só começou de verdade a partir desse momento. Claro que esse início foi importante, mas eu fiquei muito feliz de ver essa transição e de ver isso acontecer, porque a história realmente ficou interessante. Eu já passei da metade do livro, eu tenho aí 1 dia e meio, 2 dias pra finalizar esse vlog, porque eu quero soltar ele no dia do Natal. Não sei se eu vou conseguir, mas eu não sei se eu vou conseguir ler todas as leituras que eu queria, né? Então eu acho que eu consigo finalizar Circe, e se eu puder eu vou correr pra finalizar essa leitura aqui também, porque eu quero muito, muito, muito conseguir ler esse livro ainda esse ano. Então é isso, gente. Atualizei vocês. Agora eu vou focar nas leituras e vou tentar finalizar esse vlog até o dia 24 e tentar editar ele, trazer até o Natal, então, pra vocês me acompanharem nessa jornada. Olá! Vamos então à conclusão deste vlog. Eu infelizmente não consegui mesmo ler De Volta para Casa, mas eu sinto que o momento deste livro aqui está chegando, então em algum momento eu vou conseguir encaixar essa leitura. Mas eu estou feliz porque eu consegui aí ler um calhamacinho, que foi O Portão do Obelisco, e também concluir a leitura de Circe, ou Circe. Então vamos lá, sobre esse livro aqui eu gostei bastante. Algo interessante sobre ele é que ele tem várias subtramas, quase como se fossem contos ao longo da vida de Circe, porque a gente acompanha ela aí durante muito tempo, durante milênios, sabe? Então a gente acompanha passagens da vida dela que marcaram ela de verdade, né? E acho que o mais interessante é que eu nunca fui a maior fã
da mitologia grega, né? Eu não sou da geração de Percy Jackson. Recentemente eu li o livro Mitos, do Stephen Free, e eu curti bastante. Lá tem alguns contos que falam sobre os deuses, que falam sobre alguns feitos deles, né? E aqui tem bastante histórias que se cruzam com as histórias que estão lá. Então foi legal ter essa outra visão desses deuses. Eu gostei bastante da forma como ela contou essas histórias. E eu fiquei até interessada em não só consumir mais histórias dentro da mitologia grega, como também ler mais histórias da autora. Se eu não estiver falando muita besteira, eu acho que essa é a mesma autora de A Canção de Aquiles, ou seja, mais uma história aí baseada na mitologia grega, que fala sobre Aquiles. Aqui menciona bastante ele também. Eu fiquei curiosa pra saber qual a visão dela da história de Aquiles, né? E foi um livro que eu gostei bastante. Porém, quando eu comprei ele, eu tava com muita expectativa para ler esse livro. E o que que acontece? Eu vi algumas críticas negativas com relação ao livro, e como o início não me agradou, as minhas expectativas baixaram. Depois, quando a história ficou bastante interessante, acho que eu consegui me envolver mais com ela, acabei até me surpreendendo e eu curti bastante o livro. Eu acho que é um livro 4 estrelas pra mim. Então, assim, se você de repente comprou o livro com tanta expectativa assim, eu acho que vale a pena você moderar um pouquinho ela, porque é um livro muito legal, mas acho que ele pode ser diferente do que você esperava, se você tiver a mesma expectativa que eu, né? Então vale a pena, sim, colocar os pezinhos no chão, ir acompanhando aos poucos a história, não desistir dela antes da página 80, sabe? E acho que dá pra aproveitar bastante, eu curti bastante e quero conhecer as demais histórias da autora. Então, gente, é isso, o vlog fica por aqui. Eu acho que quando esse vlog sair, já vai ter sido Natal. Eu pretendo soltar ele ou no dia 25 ou no dia 26. Então eu desejo que vocês tenham passado aí um bom Natal, das pessoas que vocês gostam, sabe? Tenham comido bastante. Se sobrou um espacinho pra leitura, tenham tido boas leituras também. E é isso. Esse aqui não é o último vídeo do ano, é o último vlog. Porém, eu ainda volto pra trazer minhas 10 melhores leituras de 2019. Então aguardem. Agora eu vou descansar um pouquinho. Eu vou ler A Fúria do Assassino, que é o último livro da saga do Assassino, mas eu não vou fazer vlog, porque eu quero descansar um pouquinho também. Então, mas com certeza eu vou trazer a minha opinião sobre o livro no Stories. Então me segue lá se você ainda não me acompanha nas redes sociais. Trago a resenha também dele mais pra frente. E em janeiro eu volto com um vlog. Eu também espero que vocês tenham uma boa passagem de ano. E até a próxima.